Olá, amigos e amigos, tudo bem? Danilo falando com vocês novamente aqui da equipe 53 Traders. E hoje, dando continuidade à nossa série aí, eu vou falar sobre gaps para vocês. Tá? Gente, baixem essa apostila, ela tá na descrição do vídeo para vocês poderem acompanhar as aulas aí, tá? Eu vou pegar aqui a parte de gap e vou mostrar para vocês o que é. Bom, vamos lá. O que é um gap, gente? Vocês já ouviram falar disso, né? O gap nada mais nada menos é do que um espaço vazio, né, na vertical, ou seja, o preço ele tá R$ 10, aí do nada ele abre a 11, né, ele não teve essas oscilações, ele não ficou 10,10, não ficou 10,20, ele simplesmente pulou de 10 para 11, ou seja, ele teve esse gap de R$ 1, né, baseado aqui em preço de ação. Eu vou mostrar no gráfico o que seria isso. Olha só isso aqui, ó. O preço estava aqui. Você concorda que o preço fechou aqui, ó? O preço fechou aqui, ó. Vou traçar uma linha aqui. Ok, o preço fechou aqui. No outro dia, olha lá, ele deu um pulo. Ele abriu aqui. E continuou subindo. O que é isso, esse espaço vazio? Isso aqui se chama gap. É uma expectativa em excesso. Tá? Aqui também a gente tem outro caso, ó, bem mais nítido para vocês verem. Olha aqui, ó, o preço estava aqui. Do nada, abriu aqui em cima. É uma euforia em excesso, é alguma notícia, alguém na expectativa se posicionou bem no começo do pregão para jogar o preço lá em cima. Tá? Existem vários motivos para isso acontecer. Tá? O gap é um excelente local para a gente abrir posições. Mais para frente em estratégias a gente vai falar sobre isso. Mas tem muita gente que opera gap, ganha dinheiro por causa desse espaço aqui. Por quê? A maioria dos gaps, isso não é uma regra, mas a maioria dos gaps são fechados. E como é que ele é fechado? Olha isso aqui, o preço abriu aqui e subiu aqui. Você concorda que depois ele fez um movimento quando ele desceu? Quando ele desceu, ó, imagina que isso aqui é uma caixa. Ele tampou a caixinha, tá? Então ele preencheu o espaço vazio. Ou seja, o gap foi fechado, tá? Então automaticamente, eu vou traçar outro aqui para vocês verem, outro exemplo, ó. O preço estava aqui, do nada ele abriu aqui em cima. Só que dessa vez, por isso que eu falei que não há regra. Você concorda que o preço aqui ainda ficou vazio? Ó, ficou vazio, ó. Ainda não foi fechado. Mas geralmente, principalmente, se ele tiver uma range, o que é uma range? Onde ele está lateralizado. Por exemplo, aqui é um suporte. Lembra da aula de suporte, gente? Se você não assistiu, em algum lugar aqui em cima vai aparecer o link para você ir lá assistir. Aula de suporte e resistência. Então, ou seja, o preço parou aqui e parou aqui em cima. Se tornou uma range. O que é uma range? É esse espaço que você está vendo que o preço trabalhou aqui, ó. Tá vendo? Toda vez que ele bate nessa linha aqui embaixo, ele sobe e ficou batendo aqui, brigando para ver, decidir para onde ele iria. Quando está dentro de uma range, basicamente todos os gaps são fechados. Ok? Então, ó, aqui, ó. Ele abriu em gap, não fechou no dia seguinte, não fechou no outro dia. Quando deu depois 3 dias, ó, depois de 3 dias, ele fechou, ó. Então vamos lá, ó, aqui ele fechou. Tá vendo? Vamos colocar aqui na caixinha. Opa, fechou o gap, tá? Geralmente, todos os gaps dentro de uma range são fechados. Aqui, você concorda comigo que ele saiu do range, ou seja, ele saiu daquela linha, naquela zona de suporte e resistência. Tá? O preço estava batendo a cabeça aqui, ó. Ele ficou batendo a cabeça o tempo inteiro. Subiu, caiu, subiu, caiu, subiu, caiu. Agora ele tomou uma decisão. Ele falou, opa, não, eu vou ir para baixo. Então, além de ter feito o gap, ele rompeu com força ainda. Por que com força? Ele se afastou desse gap, ó. Ele foi lá para baixo. Ele se afastou, ele nem veio testar. Geralmente, quando ele rompe uma range dessa, o que ele faz? O preço vem aqui testar, tá? Ele fala, opa, é isso mesmo, vou ter que ir para baixo. Aí ele vai para baixo com tudo. Nem esse movimento ele fez. Então, hoje foi uma descida bem atípica mesmo, tá? E existem 4 tipos de gap. Esses que vocês estão vendo aqui dentro dessa range, sempre aqui, ó, dentro da range. Range é o quê? O preço lateralizado basicamente, tá? Em um espaço aqui onde ele não vai nem para cima nem para baixo. E aí do nada acontece um gap. Esse tipo de gap a gente chama de gap comum. Vou colocar na apostila para vocês acompanhar o raciocínio. Olha lá, eu deixei aqui o desenho para vocês. Você tá vendo aqui que esse desenho é exatamente esse aqui, ó, em tempo real no gráfico, ó. Então, esse desenho aqui é esse aqui, ó. Olha lá. Isso aqui é um gap comum. Por quê? Ele diz alguma coisa pra gente?
Basicamente não, porque você, principalmente nos ativos futuros, mini índice, mini dólar, você espera um monte de gap. Tem gente que inclusive só espera gap para operar. Quando o preço ele abre sem gap, a pessoa fica até meio perdida, fala: "Nossa, não abriu em gap, não tive oportunidade". De tão acostumado a estar em operar em gap. Então, dentro do range, o gap aqui, geralmente ele vai ser fechado. Olha aqui, ó, foi um gap, no outro dia ele fechou. E geralmente ele sempre fecha. Agora, quando o gap é de fuga, ou seja, imagina que ele tá nessa range aqui e do nada ele, buf, ele tava aqui, ele abriu aqui em cima, que aconteceu exatamente isso aqui, ó. Então ele tava aqui, ele abriu lá embaixo. Isso aqui chama gap de fuga, ou seja, ele fugiu da nossa range. A gente tava olhando, sabia que qualquer gap aqui ele ia ser fechado, de repente ele deu um pulo aqui para cima. Ele fala: "Nossa, né? Fugiu aqui da nossa range, fugiu da nossa visão". Isso é um gap de fuga. E gap de fuga identifica que vai ter início uma nova tendência. Basicamente é isso. Tá? Vamos lá, outro tipo de gap. Então a gente aprendeu dois gaps. O gap comum, que é o gap dentro dessa zona aqui, e o gap que foge dessa zona. Tá? Então o gap que foge, justamente o termo fugir significa o gap de fuga, né? Só conciliar isso. Vamos lá. Existe também um gap que chama gap de continuação. Deixa eu ver se eu acho algum aqui. O gap de continuação eu achei um perfeito aqui. O gap de continuação é exatamente isso aqui, ó. O ativo está em tendência, ou seja, ele está subindo. De repente, ele abre em gap. Só que lembra que eu falei que geralmente os gaps são fechados? Só que quando o ativo está em tendência, olha que eu vou traçar o gap, ó. Opa, esse aqui foi o gap. O que você esperaria aqui? Opa, o gap vai ser fechado. Ou seja, você poderia estar esperando isso aqui, o gap vai ser fechado. Sim, ele seria fechado se ele estivesse numa range. Provavelmente ele seria. Esse gap é continuação de tendência. Quer ver uma coisa legal? Inclusive, ele é um gap, pode ser considerado gap de medida, porque a perna dele que fez a subida, eu posso pegar ela e jogar para cima, que ele é o meu próximo alvo. Olha como foi perfeito esse alvo. Por que gap de continuação? Ele subiu. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Ele subiu, abriu um gap, você fala: opa, gap de continuação. Olha só, essa mesma linha. O que aconteceu aqui? Ele só deu um salto, porém ele continuou subindo. Isso chama gap de continuação, ou gap de medida. Por que gap de medida? Porque a mesma pernada que ele deu para cima, essa mesma reta, se você colocar e projetar ela para cima, é o mesmo movimento, é o mesmo alvo, na verdade, a mesma medida para cima. Tá? Vamos ver se ficou claro agora para vocês. Deixa eu recapitular aqui. Subiu, marquei o gap. Opa, o preço fechou aqui e abriu aqui em cima. Beleza, o que eu faço? Nossa, para onde o preço vai? Eu vou pegar a extensão do movimento anterior, vou copiar aqui, no caso eu faço uma linha, copio ela e projeto ela para cima. Olha lá, ele vai exatamente repetir o movimento anterior. Ficou claro, gente? Ó, repetiu. A distância que ele percorreu antes do gap, ele vai percorrer depois do gap. Beleza? Se ficou com alguma dúvida, pode deixar nos comentários, gente, não tem problema. Então a gente aprendeu, recapitulando, gap comum, gap dentro da range, gap de fuga, que geralmente foge dessa range, e gap de continuação, que é um movimento que parece que, opa, será que agora vai ir? É só você pegar a pernada que ele deu anterior e projetar ela para cima. Beleza. Agora o último gap, que é o gap de exaustão. O que é um gap de exaustão? Vamos lá, gente. O ativo está subindo, ou seja, subiu, contraiu, subiu. Uma hora ele tem que parar de cair. O que é um gap de exaustão? É exatamente o último suspiro. O último suspiro que esse movimento de alta vai fazer, que é exatamente isso aqui, ó. Esse movimento aqui, você tá vendo que foi um gap? Você imagina, um monte de gente ganhou dinheiro quando ele comprou aqui, ele vendeu aqui, aí outros comprou aqui e vendeu aqui, e aí entrou os atrasados da bolsa. Eles entrou aqui achando que ia ganhar dinheiro igual essas pessoas ganhou aqui, ó. Olha só, o movimento de alta que a pessoa percorreu. Aqui também. Entrou os eufóricos aqui, ó. Eles falam: opa, vou comprar. Um monte de gente compra e dá esse pulinho aqui, ó. Vup! Ele queria andar 1000 km, só que ele deu um pulinho, ele andou 10 km. E o que aconteceu? Acabou a força.
Ou seja, só ele quis fazer isso. Ele não tinha ajuda de outros compradores. Ele não tinha uma equipe que estava empurrando o preço para cima. Porque a equipe começou cheia aqui. Beleza. Chegou aqui, saiu metade do time aqui, ó. Aí beleza, o outro time falou, não, vamos continuar, a gente tá ganhando. Imagina que aqui saiu e ficou, um terço do time. Na expectativa de pegar mais, novamente, esses movimentos aqui. E aqui entrou ainda uns picadinhos. Falou, opa, também quero participar dessa festa aí. Aquelas notícias boas, compre ação, porque tá boa. Só que a notícia veio só depois que percorreu esse tempo inteiro. Agora eles vão falar, compra pra você. Aí você vai e compra e ajuda a dar esse pulinho aqui, ó. Aí você fala, agora é minha vez. Ok, quando chega a sua vez, você caiu num gap de exaustão. Que é exatamente mostrando fraqueza no final da tendência. Tá? Aí automaticamente, o que acontece? O preço vai até um pouquinho para cima e começa a despencar. Aí dá desespero, né? Mas fica tranquilo que dá pra gente identificar. Né? Tem um estudo que chama das ondas de Elliott, né? Então você vai contar onda 1, 2, 3, 4, 5. Na 5, basicamente você sabe que já é um final de tendência. Tá? Tem como identificar isso. Mas ficou só uma analogia para vocês entenderem o que é um gap de exaustão. É um gap onde o movimento final ele tem um último suspiro e depois ele acaba, tá? Tudo que eu falei aqui, o oposto também é verdadeiro para uma tendência de baixa, tá, gente? Eu dei um exemplo da tendência de alta, mas de baixa também é a mesma coisa. Você pode ver que tem gap aqui para baixo também, é a mesma coisa. Tá? Inclusive aqui, ó, foi um gap de exaustão basicamente, ó. Ele desceu, contraiu, desceu, aqui ele fez um gap, né? E eu acho que ficou tranquila essa aula. Se ficou alguma dúvida, eu peço que vocês deixem nos comentários. Se vocês quiserem entrar também no nosso grupo, tá à disposição, tá? A gente tem um grupo que é um grupo VIP fechado, que não tá disponível, tá, gente? Se vocês ouvirem falar, esse grupo é mais para um pessoal pessoal um pouquinho mais avançado, tá? Que troca análise mesmo. A gente tem até meio que um padrão ali que fica mais um pouquinho de exclusividade. Tá? Mas o outro grupo de tirar dúvida mesmo, para quem tá iniciando, tá aqui na descrição do vídeo, beleza? Bom, se você gostou da aula, se inscreve, curte, compartilha, deixa o seu like aí, ative a notificação também, que é importante, que na próxima aula você vai receber as notificações, beleza? Obrigado, gente, até mais. Tchau, tchau.